Tudo bem, meus companheiros, meus combatentes do nono ano? Hoje a nossa aula é a continuação daquela primeira aula da semana, correto? Hoje é só exercício, tudo bem? Vamos testar, ver como é que estão as suas dificuldades em relação ao conteúdo de termologia. Espero que vocês tenham, na aula passada, lido, revisto, assistido as aulas de termometria, só relembrando um pouquinho as aulas passadas, que eu falei sobre termometria. Ela compreende em 3 escalas, correto? Escala Celsius, escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? Eu tenho três maneiras da gente poder, tá, calcular e conseguir desvendar essas escalas. Primeira maneira é usando as escalas, conversão. Então, eu posso converter Celsius para Fahrenheit, eu posso converter Fahrenheit para Celsius, posso converter Celsius para Kelvin, Fahrenheit para Kelvin, usando as escalas, as equações correspondentes. Segunda maneira que eu posso utilizar, quando eu falo de variação termométrica. Lembre-se, a escala Celsius, ela tem 100 partes. Então, ΔC, que é a variação de Celsius, ΔC é igual, tá, sobre 100. ΔC sobre 100, porque 100 partes. Fahrenheit tem 180 partes. Então, ΔF sobre 180. Kelvin, ΔK, é igual, sobre 100 partes também. Professor, 100 partes veio da onde? Se você for para a escala Celsius, nós temos lá 0 e 100, 100 partes. Fahrenheit, temos aí a parte 200, 312 e 32 e 212, então 180, correto? E Kelvin, eu tenho 373 e 273, 100 partes. Então, quando eu falo de variação, Celsius é igual a Kelvin, 100 partes iguais. Já Celsius para Fahrenheit, já tem uma diferençazinha aí. Então, ΔC é igual, tá, a 1,8 ΔF. Essa é a equaçãozinha que eu uso para quando eu trabalho com variação. Vamos lá lembrando. ΔC é igual a ΔQ, porque são iguais em partes. Celsius Fahrenheit, ΔC é igual a 1,8 igual a ΔF, porque são Fahrenheit 180, Celsius é 100, então fica 1,8. E a outra maneira de podermos calcular as escalas, as temperaturas, é usando equação termométrica, que nós vamos ver no exercício. Então, essas são as 3 maneiras que eu posso utilizar nas escalas, tá certo? Então, quando você for trabalhar com escalas, eu tenho 3 tipos de maneira de calcular: equações termométricas, variação das escalas, tá? E convenção das escalas. Essas são as 3 maneiras que nós temos para utilizar o assunto termométrico. Então, serve tanto para vocês que querem fazer concursos militares, temos aí a Escola Naval, o Colégio Naval, SpaceX, EPICAR, tá? A Escola de Aprendiz. Então, quando se fala sobre termometria, fala sobre esses 3 pontos principais. Ok? Tranquilo? Então, vamos agora para os exercícios para ver se vocês, quando estudaram a primeira parte de termometria, entenderam bem direitinho. Combinado? Vamos lá. Para a apresentação. Só um minutinho. Show de bola. Estamos aí. Então, vamos lá, gente. Colégio Cívico Militar, Batalha de Achoeiro, professor Einstein. Vamos lá, nono ano. Primeira questão, gente. Na embalagem de um produto, existe a seguinte recomendação: manter a menos 4 graus Celsius. Quem é que não já... Quem prestou atenção, Quem faz muito isso é seus pais, irmãos mais velhos. Quando você compra um material, tem que ter a temperatura adequada. Por quê? Se aquela temperatura adequada não tiver em relação ao alimento, ele pode se estragar. Então, aquele alimento ele tem que estar dentro daquela temperatura e dentro daquele prazo correspondente. Senão, ele vai se estragar. Num país em que se usa escala Fahrenheit, a temperatura corresponde a quanto?
Lembrando, escala Celsius é utilizada aqui no Brasil. Fahrenheit a gente usa na América do Norte e na Inglaterra. Kelvin a gente trabalha quando for parte de laboratório ou a parte de máquinas térmicas. Então, falou de máquinas térmicas, laboratório, indústria, Kelvin. América do Norte, Inglaterra, Fahrenheit. Europa, por ali. E América do Sul, por aqui, Brasil, é Celsius. Então, ele está dando aí, menos 4 graus Celsius. Ele quer saber quanto é que seria em Fahrenheit. Vocês têm que prestar atenção no seguinte, gente. Quando vocês começarem a estagiar ou trabalhar, dependendo da profissão que você queira, né, muitos equipamentos são importados. E a maioria desses equipamentos importados, ou são americanos, ou são ingleses, ou vem em Fahrenheit. Então, você tem que saber converter. Você que seja, vai querer ser um supervisor, um engenheiro, ou que vai trabalhar naquela máquina, ou dono, tem que saber o que seja, né, para saber a temperatura correspondente. Então, vamos lá. Está em Celsius. Você quer em Fahrenheit. O que eu tenho que fazer? Qual seria a equação que eu tenho que utilizar? Vamos lá? Tempinho para você responder aí. Qual é a resposta correta em relação a essa primeira questão? Tempo aí para vocês. Façam aí. Lembre-se, gente. Tem que fazer, exercitar agora. Não deixe para errar na hora da prova, na hora do concurso, o que você vai querer fazer. Tire suas dúvidas agora, né? Vamos lá. Show? Então vamos lá. Gente, existe aí uma equaçãozinha. Como é que seria essa equaçãozinha? Quem se lembra? TC, temperatura Celsius, menos temperatura fria, dividido temperatura quente, menos temperatura fria. Isso na escala Celsius. Então ficaria TC menos 0, 100 menos 0. Isso desse lado. Igual do outro lado, qual é a escala que eu quero comparar? Fahrenheit. TF menos frio, 32, dividido 212, quente, menos frio, 32. Do outro lado. Então, eu tenho essas duas escalas comparando. TC, TF. Só que ele me deu TC. Então, se tiver TC, eu substituo por menos 4. E fica o TF do outro lado, porque é o que eu quero. Vai fazer aí um cruz credo, né, ou multiplicaçãozinha, e vai achar a resposta. Vamos lá, qual é a resposta? Então, nós temos aí, ó, TC sobre 5. Isso aí, gente, essa já está resumida, né? Eu fui cancelando, e achei a resposta. Então, eu fiquei TC sobre 5, por que é 5? Porque ficou TC sobre 100, e do outro lado, TF menos 32 sobre 180. Então, sobre 180. Então, quando eu fui dividindo, racionalizando a parte de baixo, ficou 5 e 9. O professor João disse que é TC, tanto faz, ou temperatura Celsius, ou teta Celsius. Teta corresponde a temperatura, né? Tanto faz, não tem problema não. Vocês estão vendo aí? Substituir o TC sobre menos 4, sobre 5, TF menos 32 sobre 9, fazendo a multiplicaçãozinha, menos 4 sobre 9, e 5 vezes TF menos 32, eu chego na resposta 24,8 Fahrenheit. Então, vamos voltar aqui. Então, seria qual a letra? B. Tranquilo, show de bola, tá? Nenhuma dificuldade, correto? Vira aí. Eu estou pedindo o que aqui, gente? Conversão. Eu estou querendo saber menos 4 quanto é em Fahrenheit. Tá? Eu quero converter. Tranquilo, gente? Tranquilo? Então, show de bola, tá? Então, vamos prestar bem atenção nisso aí. Vamos para a próxima questão. Nós temos aí 3 termômetros de mercúrio que são colocados no mesmo líquido, atingindo o equilíbrio térmico. O graduado na escala Celsius existe a 45 graus Celsius. Os termômetros graduados na escala Kelvin e Fahrenheit são quanto? Então, aí, você está vendo que eu tenho 3, tá? Eu tenho 3 termômetros. Só que eu tenho um Celsius. Ele quer em Kelvin e quer em Fahrenheit. Quanto é que seria a resposta? Tá?
Lembra-se, Fahrenheit eu já sei, né? Já fizemos na primeira questão. Kelvin, quem se lembra? Né? Como é que seria essa da escala Kelvin? Falei isso na aula, na última aula. Se lembra aí? Tentem fazer. Não tem aí para vocês fazerem. Ok? Qual seria a resposta? Eu já dei a escala Celsius. É só converter Kelvin para Fahrenheit. Ok? Então vamos lá. Kelvin, para transformar Celsius para Kelvin, Kelvin é igual a TC mais 273. Temperatura Celsius eu já tenho, 45. Substituo, então, Kelvin vai ser 318 kelvins. Celsius para Fahrenheit, a mesma coisa, TC sobre 5, TF mais 32, sobre 9, show de bola, não há tanta dificuldade. TF mais 32, né, faz a multiplicaçãozinha correspondente, 45 vezes 9, 5 vezes TF mais 32. Quando você faz isso, você acha a equação e acha aí a resposta, 113 Fahrenheit. Então, seria 312, 18 e 113, letra B. Tranquilo, gente? Você está vendo aí que eu estou só convertendo. Então, eu já tenho aí duas equações. Quem já prestou atenção? Equação primeira, Fahrenheit, TC sobre 5, igual a TF mais 32 sobre 9. Kelvin, como é que seria? T Kelvin igual a TC mais 273. Então, quando você usa essas duas equações, certo? Eu uso para converter uma para a outra em que sentido eu estou querendo, certo? Já tenho as duas equações. Show de bola? Então, vamos prosseguir. Para frente. Questão 3. Uma determinada massa de gás perfeito está contida em um recipiente de capacidade 10 litros. Sob pressão 3,5 atm e temperatura inicial 25 graus Celsius. Após sofrer uma transformação isocórica, sua pressão aumenta para 7 atm. Determine a variação da temperatura da massa do gás na escala Celsius-Fahrenheit. Gente, aqui é uma questãozinha mais alto nível, certo? Para a gente pensar, para você prestar atenção que temperatura não está só em querer converter. Aqui é uma questão que trabalha com termodinâmica, com calor, pressão, tá? Então, volume. Então, aqui eu tenho um determinado gás que tem uma capacidade para 10 litros a uma pressão de 3,5 atm. ATM é pressão atmosférica. Ele está dizendo que a temperatura inicial é 25 graus Celsius. Após sofrer uma transformação isocórica, na termodinâmica, gente, existem 4 transformações: isocórica, isobárica, tá? Isotérmica e adiabática. Isocórica é quando o volume é constante. Está sofrendo aí uma transformação de volume constante. O volume não vai variar. Quer dizer, quem vai variar? Temperatura e pressão. Certo? Até aí você não precisa nada se importar com isso. Você tem que entender por que eu estou usando. Tá? Fugir daquela convencional que a gente fez até agora e ver que eu posso usar em qualquer canto. Aqui é uma indústria. Tá? Após sofrer uma transformação isocórica, sua pressão aumenta para 7. Então, vamos lá. Ele tinha uma capacidade para 10, a pressão era 3,5, a temperatura inicial 25. Era 3,5 a pressão, passou para quanto? 7. Determine a variação de temperatura da massa do gás na escala Celsius e Fahrenheit. Tá? Então, a pressão era 3,5, passou para 7. Temperatura inicial, 25. Ok? Então, aqui, gente, o que eu vou fazer? Aqui eu vou comparar, tá? Eu vou comparar, fazer uma escala. Antes não era Celsius, Fahrenheit? Não, agora eu vou usar as variáveis que eu tenho. Então, vamos prestar atenção. O gás sofreu uma transformação isocórica. Esse é um volume permanece constante. Nesse caso, existe uma lei. Quando eu falo volume constante, quando eu falo de temperatura termodinâmica, tem a lei Charles-Gay-Lussac. Então, quando você vê esse nome, lei Charles-Gay-Lussac, quer dizer que eu estou trabalhando com um volume constante, certo? Então, eu estou comparando aí pressão e temperatura. Pressão final, temperatura final, e do outro lado, pressão inicial, temperatura inicial. O que eu falei para vocês? Estou falando com indústria, máquinas, então não é Celsius. Então tem que ser em Kelvin.
Então, aquela temperatura que está em Celsius, que é 25, eu vou ter que converter em Kelvin. Como é que converte? 25 mais 273, 298. Seria a temperatura em Kelvin inicial. Gente, então, lembre-se, eu estou comparando duas variáveis. Quais são as variáveis que eu tenho aí? Pressão e temperatura. Certo? Pressão e temperatura. Ok? Então, se eu tenho duas pressões, então pressão inicial, volume inicial, pressão inicial, volume inicial. Certo? Então, eu vou fazer uma comparação aqui. Então, vamos lá. Quem é a pressão? Final, 7. Temperatura, final, que eu quero saber. Pressão inicial, 3,5. Temperatura inicial, 298. Certo? Professor, antes disso, gente. Professor, mas eu tinha lido que a lei Charles-Isaac, eu uso a lei geral dos gases. Tá? Como é que é a lei geral dos gases, professor? P vezes V dividido por temperatura igual P2 vezes V2 dividido pela temperatura 2. Cadê o V que o senhor não colocou na equação? Ele está dizendo que o volume não é constante. Então, volume 1 de um lado com volume 2 do outro, você cancela. Então, vai ficar só PT de um lado, P2, T2 do outro. Pressão inicial de um lado, temperatura inicial do outro. Pressão final de um lado, temperatura final do outro. Ok? Entendido? Show? Então, por isso que o V foi embora. Porque eu usei a lei geral dos gases, cancelei e ficou só PT. Então, substituindo, fica 3,5 pressão inicial, 298 temperatura inicial. Como eu faço essa multiplicaçãozinha? Acho a equação, 596 Kelvin. Show? Gente, essa questão é para você entender que as temperaturas não são só para converter. Então, vendo que eu tenho que usar em máquinas. Eu coloquei essa questão para você entender que eu tenho que converter. Muita gente poderia tentar resolver essa questão usando aí o Celsius, mas não pode. Tem que converter para Kelvin, porque é uma máquina, né? Máquina, uma transformação termodinâmica, tem que converter. Só que quando ele pedir para converter mesmo, de tal para tal, aí você usa aquelas questõezinhas, as equações que já foram ditas. Como aqui é uma máquina, não é uma termodinâmica, eu falou em termodinâmica, transformação, tá? Tem que usar a temperatura em Kelvin. Falou a lei Charles-Isaac, tá? Usa a lei geral dos gases, que é, só relembrando, tá? Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial, igual pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Como o volume constante, professor, por que é o volume constante? Porque está dizendo que o gás sofreu uma transformação isocórica. Então, quando ele sofre uma transformação isocórica, quer dizer que o volume é constante. Tanto no início, como no final, não vai variar. Show de bola? Vamos prosseguir. Né? Agora, para calcular a outra, né? Para calcular a variação de temperatura. Estão tendo aí 96, foi achado aqui, ó. Né? Correspondente. Desculpa. Né? 596, fica na frente, menos 298. Então, eu vou ter a variação de temperatura igual a 298 Kelvin. Então, a variação de temperatura na escala Celsius, como eu já falei, é igual à variação de temperatura na Kelvin. Volta comigo? Para encontrar a correspondente na variação Fahrenheit, podemos usar essa seguinte relação. Se a escala Celsius é igual a Fahrenheit, a escala Celsius é igual a Kelvin, então a resposta que eu achei aqui no 298 também vai servir para a escala Celsius, em variação. Tá? Então vai ficar delta TC sobre 5 é igual a delta TF sobre 9. Correto? Como eu já falei lá no início. Então, delta TC substitui por 298 sobre 5, delta TF sobre 9. Então, delta TF vai ser igual a 536,4. Gente, tá aí essa questão mexe com tudo. Mexe tanto usando converter Celsius para Kelvin, porque é uma máquina, e aqui eu estou falando de variação. Né? Eu achei delta T 298, que é a variação. Lembrando que, como eu já disse, variação de Kelvin é igual a variação de Celsius. Né? E aqui eu comparei Celsius com Fahrenheit, a sua variação, 5 sobre 9, ou 1,8 que queira, né? Substitui o TC por 298, porque a variação de Kelvin é igual à variação de Celsius. Substitui o delta TC por 298 sobre 5, delta TF sobre 9.
Aí, a partir daí, achei a temperatura em Fahrenheit. Né? Ele pede aqui, ó, vamos voltar lá para a pergunta, determine a variação. Ok? Variação. Ele não está pedindo qual é a temperatura em Kelvin ou qual é a temperatura em Celsius. Certo, gente? Ó, determine a variação em Celsius e em Fahrenheit. Então, vamos lá. Aqui eu achei a temperatura. Isso aqui não é a resposta, tá? 596. Ele quer variação em Celsius, variação em Fahrenheit. Fui achar a variação de Kelvin. 596 menos 298, 298, professor, mas aí, né, Kelvin? Lembra-se do que eu falei? Variação de Kelvin é igual a variação de Celsius. Então, variação de Celsius já tem uma resposta, 298. Para Fahrenheit, usa essa expressão, em variação. Então, gente, aí é uma questão mais adaptada, é uma questão mais bem elaborada, tá? Só para vocês verem, uma questão de um nível maior em relação às outras, para vocês tentarem. Façam, refaçam, tá? Essa questão, para vocês compreenderem bem, mas o que eu já expliquei, deu para entender bem melhor sobre a questão, ok? Vamos prosseguir? Questão 4. Outra questão interessante, gente, é o seguinte. Não só trabalhando com máquinas, você trabalhar com temperatura. É interessante que não necessariamente você vai utilizar só a conversão. Nós vimos aí, eu trabalhei com máquinas. E agora eu vou trabalhar com lâmpada. Nas lâmpadas de filamento de tungstênio, a temperatura desse filamento atinge o valor de 2.500 graus Celsius. Quem é que não já viu aquelas lâmpadas antigas, né, de vidro, né? Então, até uma lâmpada, até a resistênciazinha. Então, ali a corrente passa. A passar a corrente ali, emite um calor altíssimo. Tá? Então, é uma temperatura altíssima. Então, tem uma temperatura de 2.500 Celsius. Ele quer determina o valor dessa temperatura em Fahrenheit. Vamos lá. Professor, agora variação, o que eu tenho que fazer? Determina o valor em Fahrenheit. Então, ele está pedindo para você converter. Se ele pedisse, como na questão anterior, com a variação, aí sim você usava aquelas variações, tá? Então, determina o valor dessa escala em Fahrenheit. Como é que você vai fazer? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Né? Já bem resumida. Onde tem o TC, substitui por 2.500. Então, fica 2.500 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Ok? Aí é conta. Cuidado com as contas, gente. Tá? Cuidado com as contas, com essas multiplicações. Tem que prestar atenção. Certo? Quanto é que vai dar a resposta aí? Né? Quanto é que seria a temperatura em Fahrenheit? Então, vamos lá? E só lembra, né? 2.500. Vamos dividir logo. 2.500 por 5. Quanto é que daria? 500, correspondente. Né? Então, vai ficar 500 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, fica 500 vezes 9, multiplicando assim, 4.500. Passo menos 32 para esse lado, fica 4.532 Fahrenheit. Então, letra B. Tranquilo, sem nenhum problema, tá? Questãozinha boa, questãozinha de concurso, questão para quem quer fazer concurso militar, tá certo? Então, item B, correspondente. Certo? Show de bola? Vamos para a próxima. Gente, essa última questão aqui no nosso exercício, eu já falei de variação, já falei de conversão, já botei uma questão mais alto nível para a gente. Agora vamos trabalhar aí com questão de equação termométrica. É outra fase que eu falei para vocês, outra maneira que eu tenho para se calcular a equação termométrica. Então, tem um estudante de física que deu uma escala X, comparada com a escala Celsius, e obteve esse determinado gráfico. Eu tenho uma escala Celsius aqui no eixo X,
E eu tenho uma escala x no eixo y, tá? Então, está indo de menos 40 a 120 na escala x e de 0 a 100 na escala Celsius. Então, tem duas escalas, x e Celsius, correto? Mostra aí, tá? Menos 40 até 100, tá correto? Um gráfico correspondente. Tranquilo? Então, vamos ver o que ele quer. Pergunta é, qual a equação de conversão entre as duas escalas? Então, como é que eu poderia fazer a equação de conversão? Vamos lá. Quais são as escalas que eu tenho aqui? X e Celsius. Então, eu vou comparar. Vou pegar desse lado aqui, Celsius, fica TC sobre 100, normal. Do outro lado, a gente está acostumado com TF, né? No lugar de TF, bota TX. Então, fica TX menos, que é a escala fria, menos 40. Então, fica TX menos, entre parênteses, menos 40. Dividido embaixo, 120 menos, entre parênteses, menos 40. Certo? Então, eu estou comparando escala Celsius com escala X. Certo? Então, vai ficar TC sobre 100 igual TX mais 40, que é menos com menos, embaixo 120 mais 40. Certo? Professor, mas aí você vai ter duas incógnitas, TC e TX. Sim, eu quero essas duas incógnitas porque eu vou formar, como está pedindo, eu quero uma equação. Como é que vai ser essa equação? Como é que ficaria? Então, ó, olha aí, preste atenção. X menos 0, 100, como eu falei para você, y mais 40, 120, mais 40, 160, e acabou eu formando uma equação, né? Ó, 16x igual a 10 vezes y mais 40, eu coloquei o x em evidência, ficou 10y mais 400 dividido por 16, né? Botei o 16 debaixo do 10 e o 16 debaixo do 400, correspondente, correto? Então, ficou com 16x sobre 10, ou se você quiser, gente, vamos lá. O x, a equação de x ficou 10y mais 400 sobre 16. Equação de x, né? Coloquei o x em evidência. Quando eu coloco o y em evidência, fica 16x sobre 10 menos 40. Então, tá aí as duas equações. Uma equação para x, né? E uma equação para y. O x é o Celsius. O y é aquela escala x que eu estou querendo. Certo? Só para entender. O x aqui é a escala Celsius. O y aqui é aquela escala x que eu estou querendo. Certo? Então, vamos lá. Entenderam? Qual é a equação da conversão entre as duas escalas? Então, eu tenho, tá aqui a escala, a equação termométrica, quando eu posso usar, para quando eu coloco a temperatura Celsius em evidência, e a escala termométrica, para quando eu coloco a escala Y, ou a que eu queira, a escala X, em evidência. Tem as duas equações aí, tá? E ele quer no item B, qual a temperatura do corpo humano a 37 nessa escala, tá? Celsius. Qual a temperatura do corpo humano nessa escala? Tanto faz se colocar, achar uma ou a outra, tá? Substitui pelo X. Se não tiver o X, você substitui, né? Que é a escala Celsius. Então, se tiver aqui na TC, a temperatura Celsius, ou aqui na equação que eu estou falando do X, substitui por 37. Então, você vai achar aí a resposta 19,2 graus, tá? Então, a temperatura do corpo nessa escala correspondente, nessa escala vai ser igual a 19,2 graus Celsius. Vamos repetir. Ele está comparando a escala Celsius e X. Então, vamos fazer o seguinte, para não ter dúvida. Eu vou dizer que Celsius é X, uma escala, e eu vou dizer que essa escala, a temperatura X, eu digo que é Y. Então, eu tenho uma escala X e tenho uma escala Y, certo? Para a gente entender? Então, eu estou botando X menos 0, 100 menos 0 como escala X, como sendo Celsius, Y menos 40, 120 menos 40, escala Y, né? Eu estou botando Y para representar aquela escala termométrica X, certo? Ok? Então, substituir, achei as duas equações,
Ele quer na escala Y, né? Por que eu coloquei na escala Y em evidência? Porque eu vou dar a temperatura em Celsius. Então, quando eu colocar a temperatura em Celsius, né, eu acho a resposta. Coloquei o Y em evidência, para ficar melhor, né? Porque eu vou dar a escala Celsius, que é 37. 16 vezes 37, dividido por 10, menos 40. Vou achar a resposta 19,2 graus. X na escala X, né? Aquela temperatura X que eu inventei, desenvolvi. Tá? Então vai ficar 19,2 graus Celsius. Ok? Tranquilo aí, gente? Show de bola? Tá? Vamos voltar aqui para a nossa aula. Certo? Show. Então, gente, nós temos, vocês viram aí 5 exercícios correspondentes, tá certo? 5 exercícios onde eu trabalhei com vocês a parte de conversão, trabalhei a parte de relação com escalas, trabalhei a parte de variação de temperatura e trabalhei a parte aí também da equação termométrica. Botei umas questõezinhas fácil, médio e uma para a gente ficar pensando, tá? Porque não dá para botar só questão fácil, médio, não. Tá? Tem que ter uma para a gente pensar mesmo. Senão fica fácil demais. Ok? Então, bons estudos, revisam, refaçam, tá? Os exercícios que a gente só aprende assim, revisando, refazendo e estudando. Revisando, refazendo e estudando. Ok, gente? Bom estudo, um bom foco. Se lembre, foco é tudo e é importante. Tá? Até mais, até a próxima aula, gente. Até mais, meus combatentes.